Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Bom Criador, todas as coisas estão sob seu domínio, as positivas e negativas. O Senhor controla tudo. Os homens não entendem, mas cada um paga pelo que faz. E o Senhor está controlando, o Senhor não perde um sequer. Desde o incrédulo, o pagão, até o cristão, os branitas, o Senhor está de olho em todos, vendo tudo que passa. Tu és maravilhoso. Ajuda-nos a entender a hora que estamos vivendo com a Sua presença. Fale conosco, que apareça o Senhor, e nós venhamos nos esconder por detrás deste sacrifício. Dependemos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Tribunal de juízo. Deus tem na terra um povo tão simples, com uma capacidade suprema. É somente você perceber o que Deus colocou em sua mão. Procuramos os grandes da terra para resolver nossos problemas. Se temos problemas com a justiça, temos que procurar homens que entendem sobre a lei do país para poder nos defender. E quando você tem problema dentro da Bíblia, dentro da igreja, isto é, não entendo isso, não compreendo meu irmão, não dou certo com minha esposa, a esposa com o marido, quem você vai procurar? Um advogado?
Agora é hora de procurar o pregador que tem que ser apto para aquele fim. E quando alguém toma seu lugar, você fica quieto, você não fala. Quando você arruma um advogado, quem conversa é o advogado. Se você conversa demais naquela hora, você tem que aprender a ficar calado, senão eles te mandam calar. O advogado é quem fala perante o promotor, o juiz, porque eles são autoridades para este fim. E quando estamos em problemas na igreja, famílias, casais, é hora de nós entendermos que temos que ficar calado e colocar alguém para nos defender, para falar em nosso lugar. E o pastor tem que ter capacidade para isso. Ele não é apenas para comer o dízimo do povo, mas para resolver os problemas. Mas o membro tem que saber que quando ele leva este problema e contrata sem dinheiro e sem preço um pastor para defender seu casamento, seu lar, ele tem que aprender que tem que ficar quieto, deixar por conta daquele que entende da causa, para poder auxiliar. E aquele lugar onde se reúne se torna um tribunal de juízo. Ele é de defesa porque tem um advogado, mas ele se torna um tribunal de juízo porque não é apenas defesa, mas é hora do juiz falar. A sua causa, o advogado tomou os 7 eras da igreja, mas agora nos dias do profeta William Branham, o próprio Deus se manifestou para mostrar para nós que aquele advogado agora era o nosso juiz. E que aquele momento da revelação, da manifestação de Deus para trazer à luz os mistérios dos 7 selos, aquele lugar, o púlpito se torna um tribunal de juízo, o que várias vezes foi usado como um lugar de misericórdia, que advogou sua causa, que te auxiliou, que falou a seu favor, que resolveu o seu problema. Agora é hora do juiz te dizer o resultado de 7 eras da igreja. 7 períodos que tivemos um advogado, mas o advogado se converteu em juiz. Amém. Será que damos conta de ouvi-lo relatar a sentença? A favor ou contra? Mas é hora do juiz, é um tribunal de juízo. Isso aqui deveria ser pregado muito bonito por um homem de lei, ou por um pastor que entendesse bastante sobre isso. Mas eu não estou usando muito natural. Natural é só um tipo. Estou usando o espiritual. A igreja, nesse tempo, depois da revelação dos selos, quero que vocês entendam bem isso.
até quando o irmão Branham veio e ministrou a primeira e segunda etapa. Curou os enfermos, falou o segredo dos corações das pessoas. Até ali não era tribunal de juízo, era defesa, era intercessão, era tribunal de misericórdia, era a graça que nos foi estendida, sem você ter feito coisa alguma. Que se você faz alguma coisa já não é graça. A graça quer dizer favor imerecido. Você não merece, mas você tem graça. Como uma prostituta, uma mulher que já foi tocada por um homem, ao casar com outro, ela não merece um bom homem. Mas ela pode ter a graça de ter um bom marido. E ela arrepender de toda a sua vida ilícita, suja, vulgar, e ser agradecida pelo marido e dizer: Deus me deu um esposo que eu não merecia, mas Ele perdoou meus pecados, Ele me justificou, mesmo sem merecimento. A graça me deu um marido. Isso é aquela prostituta, uma mulher tocada ao casar com outro homem. E a igreja, ela é uma igreja que veio durante todas as 7 eras. E já havia muitos movimentos iludindo o povo. E Deus tem uma classe de gente que não merece o que Ele deu, mas Deus derramou aquilo para nós, sem merecimento. O que nós temos, a posição que eu estou usufruindo, eu não mereço, foi a graça. Conhecer a revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, eu não mereço, foi a graça. Ter Cristo como meu esposo, eu não mereço, foi a graça. Aleluia! Foi a graça para você? Não é bom chegar diante de Deus: eu sou isso, sou aquilo, eu jejuo, eu oro. Isso é oração de fariseu. Tem que ser uma oração daquele simples, que pode chegar um publicano e nem ousa bater no peito, porque é o fariseu que diz eu. Mas o publicano inclina a sua serviço, humilha e disse: não sou digno. E Deus então o abençoa. Não chega como um fariseu, mas chega como um publicano. Chega como um filho pródigo, não como aquele filho audacioso, esperto, que está à espreita das coisas do Pai e querendo receber honras e nunca recebe, como o filho mais velho, mas como aquele que saiu e perdeu tudo, a riqueza que o Pai deu. Para voltar ele precisa de graça, misericórdia, porque ele estava no chiqueiro, ele estava vendo os porcos comerem, e o lanche dos porcos, ele tinha vontade de comer aquilo, porque ele perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu amigos,
e não tinha o que comer. E cuidando de porcos. Que a pior coisa que acontece quando você perde tudo e ao invés de cuidar de ovelha, vai cuidar de porcos ainda. Por quê? Porque o sujo, o que se perdeu, tem que ficar no meio dos perdidos. Ele fica no meio dos porcos. Mas um dia ele cai em si e diz: eu tenho que voltar para a casa do meu pai. E não há tempo mais desejoso de um cristão de voltar para a casa do pai, senão na última era. Porque aqui se volta para a palavra original, para a casa do pai, e querer comer das coisas do pai, ser abençoado com a riqueza do pai. Mas ele já saiu e gastou tudo no mundo. Mas eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti. Isto é, vou voltar, mas arrependido. Vou voltar, mas consciente de que eu fiz a coisa errada. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Vou dizer para ele: pai, tu deves até envergonhar de ter um filho como eu. Estou voltando para casa. Você chega a um ponto de ter uma filha prostituta que se envergonha de tê-la como filha. Um filho adúltero, ladrão, que se envergonha de tê-lo naquela condição. E Deus é tão bom. Diz: pode perder tudo, você perdeu a vergonha. Você foi para o mundo. Você gastou a saúde que eu te dei, gastou no mundo. Depois volta para mim com AIDS. Você gasta a vida que eu te dei no mundo. Depois volta para mim canceroso. Você gasta a vida que eu te dei na juventude e volta um bagaço na velhice. Mas consciente, não sou digno. Mas nada pode anular aquela filiação. Você volta, mas também você colheu o que você fez. Ao ponto de viver no meio dos porcos. Vida suja, comer coisa suja e comer a alimentação dos porcos. Como muitos vivem comendo alimentação de adúlteros, de adúlteras. E vocês têm que saber de uma coisa, que homens que pregam o que eu prego, têm que saber que precisa de ter carcaça para suportar o que vem sobre si. Porque se você fala, você tem que estar sujeito a receber coisas contrárias a que você prega. Se tem um Brana que diz rock é do diabo, tem que ter uma Rebeca para dizer que quer estudar rock. Se tem um pai que odeia o erro, tem que ter filhos descarados, para poder dar lugar ao diabo e viver a vida pervertida. Amém. Agora eu sei o que eu prego. E eu sei que o diabo tem que usar todas as suas artimanhas. Ele tem que usar. Porque ele não consegue em mim, tem que conseguir na família. Não conseguiu no Brana, ele entrou na família. Filhos inconversos, de William Brana pregar e depois pedir a Deus: Senhor, que isso não seja real. Porque eu tenho filhos inconversos. Mas já está pregado.
É o que eu disse, quando ele pregou foi o amor ágape. A hora que ele caiu no amor filéu, aquilo mudou. Aí ele pensou. Quando ele pregou, ele não pensou em filhos. Quando se prega, não pensa em filhos, não pensa em esposa. Se prega, é o amor ágape. Mas quando a gente cai em si, se cai no amor fraternal, no amor filéu, humano. E aí você sofre a pressão, como William Branham sofreu, pregando a mensagem certa. Almas encarceradas agora. E os filhos fora da igreja. Quem sabe alguém pensa que todos os meus filhos estão dentro da igreja. Não está não. E se você está comigo, pensando que todos os meus filhos estão dentro da igreja, então você pode sair. Pode largar, se você está seguro no que Paulo diz que Timóteo, Paulo diz a Timóteo, Paulo diz a Tito, que tem que ter os filhos em domínio. Pode sair você. Que o William Branham não teve, eu também não tenho. Bem que os meus estão pequenos agora. Mas você já prevê todas as coisas. Amém? Isso daqui, esse púlpito, é um tribunal de juízo. Quantas vezes ele é um tribunal de graça, altar de misericórdia. Mas o Cordeiro saiu do trono. E o Cordeiro saiu do trono. Não é para eu dizer isso, é para o mundo. Não, para minha família, para minhas filhas, para os meus filhos, para mim, para minha esposa, para o meu ministério. Não é apenas sair do trono para o mundo, que ele é juiz do mundo. Ele é juiz aqui. Aqui está o tribunal de juízo. E ele está aqui. Você tem que saber o que você crê. Eu tenho que saber o que eu prego. Não brinque de igreja, como muitos brincam de casamento. Brincam de casamento. Casamento é como um deserto. Quanto mais se vive, mais tem luta, mais areia quente. E quando olha ao longe, parece que tem água lá. É uma miragem. Vai melhorar o ano que vem. Ó, estou vendo. Vai melhorar o ano que vem. Olha lá, já estou vendo. É miragem. Casamento é luta. E se não tiver filhas de carcaça, filhos de carcaça, para suportar aquilo, homens de carcaça, para suportar essas mulheres incrédulas, vaidosas, mundanas, dentro da igreja. E elas só estão dentro da igreja porque elas ainda fazem o que elas querem. Mas elas estão manifestando em si próprias que nunca mudam, que não há pregação, não há Deus. Não passa daqui. Você quer graça? Tribunal de juízo. Nervosismo? Não. Eu tenho mensagem para isso. O que Paulo falou, você vai pegar seus assuntos e levar lá fora? Não, traz aqui. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Tem que ter pastores capazes disso. Tem que ter evangelistas, obreiros, capazes, pastores, apóstolos, mestres. Como nós tivemos um profeta capaz. Que Deus pediu para ele, nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho para você no final. E Deus usou. E Deus conseguiu o que ele quis. Coisa boa é quando a gente consegue o que quer. Qualquer dia eu vou pregar decepção. Faz tempo
que eu pensei nesta palavra, decepção. Eu estou pregando uma coisa aqui, já tem outra. Tem um fundo aí inesgotável. Quanto mais tira, mais tem. Isso é por todo lado. Se vê estas coisas. Tribunal de Juízo. Vou começar aqui. Eu creio que eu vou chegar lá. 97. O intervalo. O ancião diz: o leão tem vencido. O leão da tribo de Judá. João olhou para ver o leão e ali vinha um cordeiro sacudindo-se. Estava todo ensanguentado, ferido, porém havia prevalecido. Vamos, filhos de Deus. Não importa que você seja ferido, mas chega no final, prevaleci. A pombinha mascote. Lembra do que o irmão Brana conta? Aquela pombinha mascote. Os alemães disparando. Mas havia ali uma pombinha mascote. E a munição já havia acabado. E parece que é do lado americano. Não sei se vocês lembram disso aí. Nas asas de uma pomba branca ele conta isso. Chegou o ponto, quando os alemães viram que a pombinha mascote levantou, alçou voo, agora eles tiraram os olhos do grupo inimigo e foram atirar na pomba mascote. E ela desviava. Ela sabe como voar. Um filho de Deus sabe. Para ser pastor, para ser sacerdote no Velho Testamento, tinha que saber até andar. Esse negócio de andar requebrando. Não, tinha que andar, que o passo dele dizia: santo, santo, santo ao Senhor. Saber até andar, saber vestir. Mas ela chegou lá com a pata ferida. Um balaço rompeu a sua pata. Mas ela chegou sangrando do exército americano e eles pegaram a notinha. Dizia: estamos sem munições. Se não chegar munição logo, seremos vencidos. Eles prepararam uma pombinha. E aí o William Branham pega isso e diz: um dia nós tivemos um que fez isso. O Senhor Jesus Cristo. E o inimigo atirou, e o inimigo o cravejou, e o inimigo pôs uma coroa de espinho nele. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e foi subindo e chegou nos quartéis generais. E disse: tem um povo que precisa de misericórdia lá embaixo. E a munição desceu, graça. 7 anos da igreja, graça. Mas eu estou te dizendo agora que a graça foi recolhida. O altar de graça está fumegando. Se tornou um tribunal de juízo. Veio do trono do Pai, 97 o intervalo, onde havia estado assentado desde que foi imolado e ressuscitado de novo. Ele ressuscitou, foi à destra de Deus, vivo para sempre, intercedendo. Amém. Foi posto ali para ser intercessor com seu próprio sangue, para interceder pela ignorância do povo. Aleluia. Naquele estou confiado eu. Todavia, estava coberto com cloro, o cloro do perdão dos pecados. E João olhou aquele cordeiro e parecia que havia sido imolado, notou que estava ferido, maltratado, cortado e sangrando. Foi um cordeiro ensanguentado quem tomou o nosso lugar.
7 eras da igreja, foi um cordeiro ensanguentado que tomou o nosso lugar. Não é algo estranho que um simples cordeiro tivesse que tomar nosso lugar? Então, quando João viu esse cordeiro que vinha procedendo de outra parte, até agora, nem João mesmo havia podido ver, porque vinha lá de muito dentro, nas eternidades, intercedendo e mostrando que aqueles que vieram a Deus, por meio das ofertas de sangue de bezerros e bodes, como substitutos, que isto era para eles também, porque todos aqueles que creram nesses sacrifícios apontavam sua vinda, porque o sangue não havia sido derramado ainda. Quando Jesus morreu, verteu sangue, isto era até para aqueles lá do Velho Testamento que oferecia sangue de cordeiro e sangue de bodes. Mas eles criam que ia vir um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava para redimi-los também, como a mim e a você. Ó Deus, espero que ele esteja ali esta noite. O cordeiro imolado. Como isto é bom. O intervalo 101. Escuta, por favor. Eu tenho que ler o 100. Que tem alguma coisa, que o cordeiro foi imolado para todo pecador. Como pode Jeová ver alguma outra coisa que não fosse esse cordeiro ensanguentado ali? E agora o cordeiro saiu plenamente na visão e se via que havia sido imolado. Veja bem, na visão de João. O cordeiro veio do trono do Pai, pense, para chegar a esta visão de onde veio. Veio da glória, onde estava sentado à destra de Deus, e veio da glória para apresentar-se na visão de João. Que coisa tão gloriosa seria se nossos pensamentos tão pecaminosos pudessem ser lançados a um lado nesta noite, o suficiente como que para aceitá-lo. E ele viria da glória para dar-se a conhecer a qualquer um de nós. Ele veio em visão para João, para dar a conhecer para João. Eu sou o cordeiro que estou vindo da eternidade, mas logo vou me converter num leão. Mas eu sou o cordeiro. Escuta aqui. O cordeiro veio da glória para interceder e agora para fazer a reivindicação sobre sua obra como redentor. Ele veio aparecendo a João como um cordeiro ensanguentado e diz, mas agora ele veio para fazer a reivindicação. Ele vem para dizer, olha, você é uma obra minha. Eu intercedi por sua ignorância. E eu estou agora para te reclamar, reivindicar. É um reclame. Parágrafo 100. Aqui estava ele antes em sua obra de mediador. Tem que entender isso, gente. Aqui estava ele antes em sua obra de mediador. Porém agora, os selos estão a ponto de serem abertos. Está pregando o intervalo. O primeiro selo ia ser aberto como amanhã. Você sabe disso? E ele está pregando o intervalo. Mas agora os selos estão a ponto de ser abertos. E o cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Quando o selo vai ser aberto, o cordeiro já vem do santuário e se apresenta. Aí ele diz, espere você até que chegamos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1, quando havia fumaça no santuário. Apocalipse 8:1, ele já diz aqui há fumaça. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra.
E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando isto veio sobre a terra. E o irmão Brana diz, quando isto acontece, não é graça mais. Isto é ele vindo para revelar, não é graça mais. Creio que é no capítulo 4, onde João fala sobre estas coisas também, aqui em Apocalipse. Que ele viu um assentado sobre o trono, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, tinham suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso tudo aqui, você tem que saber que terminou na 7ª era da igreja. E quando vem relâmpagos, trovões, já não é graça mais, é juízo. É tribunal de juízo. Porque o povo até hoje não entendeu os selos, porque é um tribunal de juízo. Não é Deus trazendo graça mais. Graça ele deu 7 eras da igreja. 2000 anos. Mas quando ele foi revelar os selos, era um tribunal de juízo. O povo não percebeu isso. Jeffersonville, Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, no dia 17 de março, a dia 24 de março de 1963, foi um tribunal de juízo. Mas quem percebia? O 7º selo estava ali, era o profeta do dia. Parágrafo 152 do 7º selo. Diz que o 7º anjo é que tinha o 7º selo. E ele voou para o William Branham. Parágrafo 201 do 7º selo. Amém. Amém? Aleluia. Vamos mais um pouquinho. Mas quando chega esta hora de tomar o livro e fazer a reivindicação, o que acontece? Vamos lá? 101. Termina a misericórdia. Quando o cordeiro saiu. Bom, deixa eu ler o parágrafo todo. Tem jeito, é grande, não tem que ler. Recorde. Ali no Antigo Testamento, que pelo tempo em que o sangue estava sobre o propiciatório, então o tribunal de juízo, então era um tribunal de juízo, porém se o sangue, se não estava sobre o propiciatório, então era um tribunal de juízo, porém se o sangue estava, então havia misericórdia. Mas quando o cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Irmãos, a questão é que depois, em 64, perguntaram para o irmão Branham, terminou a misericórdia, irmão Branham? Ele diz, não vai você pensar assim. Deus tinha dito para ele, não diga para ninguém. Essa é a terceira etapa. Ele pregou, ele falou. Aqui, você tem que ver o que ele falou, nos selos. Os 10 livros que formam a coleção dos 7 selos, ele falou aqui, isso daqui é inspirado. Tem coisas que quando cai em si, diz, eu falei isso? Amém. Tempinho, né, irmão? Quando o cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Mas até hoje, não terminou a misericórdia. Agora tem sido ele? Que tem sido ele? Tem sido o intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me você então, onde tiraram isso de Maria poder interceder? Que pode Maria oferecer? Que pode oferecer São Francisco de Assis? Que pode oferecer Santa Cecília? Ou qualquer ser humano, outro ser humano? João não viu a 1000 santos sair do lugar de mediação. Então ele viu sair. Agora, João viu em visão. No tempo de William Branham, foi fotografado. No tempo de João, ele viu só uma visão. Ele viu sair o cordeiro, todo ensanguentado. Sair do lugar de mediação. Mas viu um cordeiro que havia sido imolado.
e estava ensanguentado. A mim não me importa quantos santos hajam morrido, porque todos mereciam a morte. Todos a mereciam. Como disse o ladrão na cruz, ao lado de Jesus Cristo, nós temos pecado e merecemos isso. E é difícil uma pessoa ficar doente e dizer, eu mereço isso aqui. Agora Deus me curou. Mas eu mereço isso aqui. Muitas vezes a pessoa fica doente, fulano era tão bom, você não conhecia? Você não comeu sal com ele? Vai comer sal com ela. Para você ver aquela santinha na igreja, aquele santinho quietinho. Em casa é um burrão. Em casa, foi na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Falsos, hipócritas. Tem que mostrar o que é. Alguém vai perguntar, o que o senhor falou que você é do microfone? E se for, o que você faz? Como é que são as panelas na sua casa? Toda amassada? Tanto chute, quanto não é na cabeça do marido. Mas aqui está. Aleluia. A mim não importa. Ele foi o único digno. E aqui vinha do lugar intercessório. Ele já tinha saído. Ele vinha do lugar intercessório. Quando William Branham pregou os selos, isso aqui já havia acontecido primeiro no Monte Pôr do Sol. Está aqui, ó, 140. Qual é a atração sobre a montanha? Eles perguntaram para o irmão Branham assim. Aí eu encontrei o irmão Fred e outros, um pouco depois, disse, o que foi isso? O que foi esse estrondo? Eu disse, aquilo foi isso. E o que fará você? Ele estava contando para os irmãos, em 65, retornar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, essas denominações e tudo mais, até denominações da mensagem, que diz que o 7º selo não foi revelado, ele está dizendo aqui, os 7 mistérios que estavam escondidos dentro dessas denominações também. E tudo mais, Deus abrirá. Estava contando em 65. Deus abrirá esses 7 mistérios para nós nos 7 selos. Ele está contando quando ele desceu do Monte Pôr do Sol. E aí, não foi em 65 que o William Branham desceu do Monte Pôr do Sol. Foi 28 de fevereiro de 1963. Às 18h30. Porque quando terminou o acontecimento da nuvem sobre o Monte Pôr do Sol, que vieram 7 anjos da eternidade, formando uma nuvem com Cristo no meio, quando terminou aquilo, foi que o profeta desceu, e aí depois em 65, que ele foi ver o que era aquilo. Passou 2 anos, o homem era profeta, passou 2 anos. Ele foi saber isso em 65, não em 63. E Deus fazendo a obra. E Deus cumprindo. Aquele dia e hora ninguém sabe. E ninguém sabe mesmo. E nem o filho sabe. E se o filho não sabia que era Jesus lá atrás, o filho aqui também não sabia que era o filho do homem. Deus do irmão Branham. Diz, você não vai ficar sabendo só depois que acontece. Aí quando aconteceu, ele volta e vem pregar essa mensagem aqui para nós. Vem mostrar para nós, olha, isso aconteceu e eu não sabia. 146, qual é a atração sobre a montanha? Amém. Aleluia. Deixa eu ver se eu dou conta, porque meus minutos vão passando e a gente vai gostando muito, só que tem que parar. Não adianta gostar muito, tem que parar. Ele é o que prevaleceu. João, não chore. Ele prevaleceu. Porém, quando João olhou, viu o cordeiro ensanguentado que havia sido imolado. Ainda não cheguei onde eu quero no título da mensagem. Me falta 15 minutos só. Vamos pular um pouco aqui? Vamos para o 103, intervalo.
Ele agora sai do lugar de intercessão para quê? Para fazer a reivindicação. Ele tem feito a obra do Redentor no trono. 2 milênios, intercedendo pela ignorância do povo. Mas agora ele sai do trono. Desceu, se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor para ele. Mas ainda não havia feito sua reivindicação. Não havia ainda apresentado para chamar. Agora vem a cena para reclamar seus direitos. Ele não veio à cena no tempo de João lá atrás. Ele veio à cena no tempo de irmão Branham aqui. Lá atrás foi uma visão. Aqui no tempo de irmão Branham foi o cumprimento da visão. Amém. Amém. Vocês ouviram o próprio irmão Branham dizer nesta mensagem com a atração sobre a montanha? Ele diz: 62 era profecia, 63 era o cumprimento, 65 era história. E lá no tempo de João era visão no tempo de João. Mas como isso daqui faz bem, meu Deus. 103. Porém o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, porém agora vem como leão. Os dias de intercessão têm cessado. Nós já estudamos sobre isso daqui. Os dias de intercessão têm cessado. Então o que ele faz? Ele muda, diz o profeta. Vou ler coisas que vocês conhecem. 105, intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo. Tem gente que está esperando um outro homem saber disso. O irmão Branham já falou até para quem era, para o 7º anjo. E o 7º anjo de Apocalipse 3:14 é o mesmo 7º anjo de Apocalipse 10:7. Senhores, esse é o tempo 204 e 205. O irmão Branham fala isso. Que é o mesmo. Eles querem dizer que não é o mesmo. Eles querem colocar outro homem no lugar. Irmão Branham diz que é o mesmo. Eu fico com o profeta. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse ele. Agora vem o cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Amém. Ele vem para esse final. Eu tenho que encerrar aqui. 128 e 129. O intervalo. 128 e 129. Agora os selos foram abertos na última era da igreja para revelar estas verdades. O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para assim recolher seus súditos para seu reino, sua noiva. O Cordeiro veio e revelou primeiro para vocês 7 selos. Para fazer o quê? Para recolher os súditos, vocês, como membros da noiva. Vê você? Olhe, ele agora quer trazer seus súditos a si mesmo. Como fará? Do pó da terra, das profundezas do mar, dos abismos e de todas as partes onde foram colocados, das regiões, das trevas, do paraíso e de onde quer que se encontrem. Ele chamará e eles responderão. Amém e amém. Ele chamará e eles responderão. 129, intervalo. Ele vem para levar seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o reconheceram. Logo para esse tempo, o tempo não será mais. Quando? Quando o Cordeiro tomou o livro, revelou os mistérios, converteu em leão, revelou os mistérios. O tempo não foi mais. Já se acabou. Tem terminado. Bem, agora deixa um trono onde tem estado como cordeiro intercessor para ser o leão. Um rei para trazer o mundo ao juízo, o qual tem rejeitado sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorde o Antigo Testamento, o ensino do Antigo Testamento. Quando o sangue se apartava do propiciatório, o que sucedia?
se convertia em tribunal de juízo. Agora, quando foi que o sangue se apartou do propiciatório? Irmãos, nós temos que ser claros. Quando as coisas aconteceram, quando o Cordeiro desceu do céu como anjo forte, foi chamado de leão, no capítulo 10, verso 3, porque ele bradou como leão. Foi conhecido como 7 trovões, que era o mistério do dia do irmão Branham, mas foi revelado na voz do 7º anjo. E esta revelação foi um livrinho aberto, comido pela esposa de Cristo, em Apocalipse 10, 8 a 11. Amém? Esse é o alimento, não tem outro alimento. Tribunal de juízo. E agora, quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo. E ele então já não é cordeiro, mas um leão, o rei, e clama por sua rainha que venha pôr a seu lado. Se você é rainha, ele está clamando agora, venha pôr ao meu lado. Traga suas causas para mim. Ele já julgou todas as nossas causas. Ele vai dar o veredito agora. Que já julgou nossas causas. Tudo o que você tinha. Problemas no casamento, problemas no lar, problemas na igreja, problemas com qualquer pessoa. Ele já julgou. Você pode mentir para um advogado, o advogado pode te ensinar a mentir para ganhar uma causa. Mas é errado. Deus, como advogado, em Jesus Cristo, seu Filho, não te ensina a mentir para ganhar causa. Ele te redimiu pelo seu próprio sangue. Se você fala a verdade, diga o que você fez, confesse seu pecado, então eu sou o seu remidor. Eu sou o Cordeiro, eu sou o advogado. Não temos. Eu já tive um advogado na minha vida, que eu precisei de um advogado. Diz, você tem que dizer isso. Eu disse, mas não foi assim. Eu vou dizer como foi. Mas você vai perder a causa, vai ter que pagar. Vou pagar, mas não vou mentir. Isso faz mais de 30 anos. Falei e paguei. Mas aprender a mentir com o advogado, não. Jesus Cristo foi nosso advogado 2 milênios, nunca ensinou a mentir. E advogado que ensina o cliente a mentir, porque só com a mentira é que ele pode ganhar defendê-lo. Jesus Cristo disse, não, você fala a verdade, só com a verdade eu posso te defender. Abra sua boca, diga o que você fez. Você pecou contra sua mulher? Diga para ela que pecou. Eu te perdoo. Você pode até morrer, mas eu te perdoo. Você pecou contra seu marido? Diga para ele que pecou. Ele pode te chutar, pode te mandar embora de casa. Mas diga para ele, fala a verdade. Pequei, errei. Deus pode te perdoar. O marido pode não, porque é uma opção dele. Pode e não. É a opção dele. Você pode ser justificada diante de Deus, mas não pode ser justificada diante dos homens. Irmão Branham pregou isso daí. A moça que perde a sua virgindade, ela confessa para o rapaz o qual ela vai casar depois. Não sou virgem mais. Você quer casar com virgem? Não sou mais. Então, o próprio irmão Branham diz, ela é justificada diante de Deus. Mas diante daquele rapaz com quem ela vai casar, ela nunca é justificada. Porque ela já foi deflorada. Não é justificada. Ela só tinha que ser agradecida. Você me aceita desse jeito? Não é porque é bonitinha, não. É bonitinha, mas já perdeu a coroa que uma mulher tem. Ela tinha que guardar isso para o seu marido. Pode ser bonito quanto for, tem que reconhecer seu erro, seu pecado. Agora chega, aqui é um tribunal de juízo. Fale contra isso para você ver.
É Ele que está aqui para poder dizer o que eu fiz, o que você fez, e que Ele nos defendeu, mas falando a verdade. Não minta. E eu pequei, o filho pródigo diz, pequei. Eu até não quero nem ser filho mais, o senhor pode me tratar como um jornaleiro. Aí o pai diz, não, filho é filho. Você viveu lá no chiqueiro, se sujou, mas se arrependeu, voltou. Você não é jornaleiro. Jornaleiro vai continuar sendo jornaleiro. Mas você era filho, foi para o mundo, pecou, voltou para casa, é filho ainda. Oh, mas o Cordeiro saiu do trono. Mas eu estou voltando. Estou voltando para Cristo. Estou voltando para a sua palavra. Aí o juiz diz, tudo bem. Aí eu não precisa nem me tratar como filho, trata-me como jornaleiro. Diz, não, se você fosse jornaleiro, não ia nem te procurar mais. Mas porque você é filho que você voltou para casa. Voltou para a palavra. Quer moralizar sua vida? Quer acertar sua vida? É Deus chamando nós. Esse trono, esse púlpito, é um tribunal de juízo, como sempre foi e tem sido um tribunal de graça. Mas é para mostrar para você o que é verdade. Você tem graça e abusa e pisa na graça, mas Ele converte. Ele muda de cordeiro para leão. Ele muda de advogado para juiz. E é assim diz o Senhor, filhinhos, é bom que não pequeis. 1 João 2. É bom que não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O meu tempo já se foi. Já. Tem uns 2 minutos aí, irmão? É, né? Mas isso daqui não precisava nem ler muito para vocês. Vocês sabem muito bem. Creio que é 148. A luz branca tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato que Deus e Cristo são um. A branca. Quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vem a deidade suprema, suprema autoridade, nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos foram a sua peruca. Amém. Amém? Aleluia. 142, com a atração sobre a montanha. E outro dia lá de pé, virei a foto para a direita e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja. Aquela cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o juiz supremo de toda a eternidade. Lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. Se é juiz de pé, confirmando a mensagem desta hora, é o tribunal. Ele não é o cordeiro, ali está o juiz de pé, confirmando a mensagem desta hora. E lá haverá luz no tempo do entardecer. O que era tudo isto? O que era isto? Amém. Não precisa mais nada. Leva seus problemas aos incrédulos? Não. Tem uma igreja, tem um povo que resolve, é só você falar a verdade. Tem pastor para poder te mostrar o tribunal de juízo. Se é a hora, decida, fala a verdade, fala o que é. Sofre agora a penalidade, porque ele já intercedeu por você. Oh, é tão bom saber, ele intercedeu por mim, já me perdoou, já pagou meus erros. Só que tem uma coisa, nós estamos dentro de uma mensagem há quantos anos e nós vamos continuar pisando nessa mensagem, para lá e para cá, fazendo a coisa errada sempre. Não, nós temos que voltar atrás. Pai, eu quero acertar. Eu sei que isso aqui é um tribunal de juízo. Uma mensagem como esta é um tribunal de juízo. Eu estou sendo julgado por esta mensagem nesta hora, mas tem um veredito. Eu sou filho de Deus. No final, você tem um veredito. Depois de todo o problema que você deu, ele assina embaixo. Filha de Deus. Filho. Mas não vai ficar pisoteando sangue. A santificação que Ele deu para te limpar, para depois você apresentar diante do juiz. Ele te limpou com o sangue e agora Ele vem como juiz
para poder dar o veredito. Você está salvo, está perdoado. Não peques mais, vai, não peques mais. Pai Celestial, ajuda a sua igreja. Conceda-nos mais do seu poder. Que posso eu fazer, Senhor? Depois de ver todas essas coisas, que a mensagem dos 7 trovões não foram graça, foram vozes, relâmpagos, era o juiz se manifestando no seu tribunal, pregando através do 7º anjo. Deus tinha descido nele e feito seu tribunal num púlpito que tinha dado graça há 2000 anos, e agora ele se manifesta com a revelação dos trovões dentro dos 7 selos, como uma peruca branca de juiz supremo. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai Celestial, obrigado por mais este culto. Ajuda, Senhor, que nós possamos entender a mensagem a cada hora que é pregada. Cádiz Barneia foi um trono de julgamento. E ali foi mostrado quem ia morrer durante o deserto. E agora é o trono de julgamento na revelação dos selos, para mostrar quem morre nesse deserto. Estamos agradecidos pela vida, pela revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, pela revelação da visão da tenda, do novo nome dentro dos 7 selos, porque assim diz o seu profeta, está tudo ali. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Obrigado, Pai, por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Abraço outro, vai em paz. A todos vocês da internet, muito boa noite. A todo o povo que nos ouve por toda parte do Brasil. Boa noite. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.